Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula de Blender 3D. Nessa videoaula eu vou estar explicando para vocês, o conceito básico do Blender 3D, para você aí que está iniciando, nesse mundo aí da modelagem e animação 3D com o Blender, porque ele é totalmente diferente, não totalmente, mas é bem diferente aí dos outros programas que temos aí, né, podemos escolher e tal para estarmos nos aprimorando. Bom, estou usando aqui a versão mais recente, que é 2.62, ok? Futuramente, vou estar explicando aí mais ou menos como que eu fiz, essa cena aqui, como vocês podem ver, uma cena bem real. Parece até que é uma coisa realística, tá bem realístico isso daqui. Parece até uma foto, ok? Então, isso tudo, você vai aprender, mas primeiramente você tem que começar do básico, do Blender 3D. Bom, primeiramente, vou estar explicando aqui o significado, de algumas janelas, e barra de menus do Blender, como vocês podem ver aqui. Aqui nós temos tipo uma guia, do movimento das dimensões do Blender. Tem a dimensão Z, que é essa azul, a dimensão Y e a dimensão X. Por que às vezes a gente fala 3D ou vê um filme 3D e às vezes a gente nem sabe o que significa. Por quê? Porque são três dimensões. No desenho 2D nós só utilizamos essas duas dimensões, que é a Y e a X, que seria altura e largura. Com a soma dessas duas dimensões podemos fazer os traços e tal, mas aí com a adição da terceira dimensão, que é o Z, nós temos aí a profundidade. Então por isso daí, que se dá o nome 3D. Beleza, vamos começar aqui a navegação do Blender. Como é que ela é? Com o scroll do mouse, rodando, você pode dar o zoom, e com o scroll do mouse pressionado e arrastando o mouse, você pode visualizar aí a sua cena, pode estar rotacionando ela, beleza? Agora, visões do teclado. Nota que essa visão aqui que eu estou tendo não é uma visão perfeita, ela está um pouco para cima, um pouco torta, então para consertar isso daqui, o Blender ele já pré-define, vamos dizer assim, algumas visões, que você vai estar utilizando. É a visão de frente, que é o número 1 do teclado numérico, a visão de lado, que é o número 3 do teclado numérico, e a visão de cima, que é o número 7 do teclado numérico. Okay? Então, na soma dessas três visões, você pode estar trabalhando aí melhor e tal, para posicionar os objetos na cena, coisa e tal. Nessa cena aqui, no caso do seu computador, como você instalou o Blender, ele já vai vir já com esse objeto, e mais dois, que é uma lâmpada, que é um objeto que emite a luz para sua cena, e a câmera, que é como se fosse os olhos humanos, que vai capturar e tal toda a cena, que você fizer, dependendo da posição que ela tiver. Beleza, eu vou estar adicionando aqui novamente, porque eu excluí aqui na minha configuração inicial. Como é que eu adiciono isso? Primeiramente, eu clico com o botão esquerdo do mouse aonde eu quero que esse objeto vai aparecer, ele vai criar, ele vai alterar a posição desse cursor, como se fosse um marcador, uma mira, para isso que ele serve. E eu vou apertar aqui no botão Add, aqui em cima, e vir em Mesh, vir em Câmera. Ele já vai adicionar a minha câmera, ok? Já mudou até algumas opções aqui do lado, que futuramente eu vou estar explicando também. Aqui eu adicionei minha câmera, vou estar adicionando agora nessa posição aqui uma lâmpada. Cliquei onde eu quero que ela apareça, venho em Add e aqui venho em Lamp.
Na lâmpada tem essas opções de lâmpadas, né? Tem a lâmpada tipo Point, Sun, Spot, Ham e Area. Vamos adicionar só uma Point, que é como se fosse um ponto emissor de luz, né? Uma lâmpada básica. Futuramente também vou estar explicando, vou estar reservando uma aula inteira, né, somente com essa explicação de lâmpadas. Bom, aqui eu vou rotacionar minha cena, né? Vou posicionar minha lâmpada aqui em cima. Como é que eu faço isso? Eu clico simplesmente na seta, né, que eu quero, e eu posso alterar a posição. Se eu clicar nesse círculo branco, eu posso também alterar a posição somando, né, todas as dimensões. No caso aqui para cima, para o lado, para o outro e tal. Eu vou deixar ela aqui. E agora a câmera. Como é que eu altero o posicionamento da câmera? Primeiramente eu tenho que alterar a minha visão para a visão da câmera. Como é que eu faço isso? É o número 0 do teclado numérico. Aqui estou tendo a visão da câmera, né? Ela está montada para o chão. Como é que eu vou rotacionar ela para cima? Eu aperto a tecla Shift e F. E eu só alterando a posição do mouse, eu vou rotacionar ela. Com o scroll eu posso alterar o zoom, né? E com a direção, né, que o mouse tiver, eu posso alterar aí a rotação dela e o foco. Beleza. Vou posicionar ela aqui, né? Só para a gente ver. Beleza. A sua cena inicial vai estar parecida com essa, né? Então não é necessário você adicionar novamente esses objetos. Até se você quiser exercitar, você pode clicar com o botão esquerdo, perdão, o botão direito sobre eles, né? E apertar a tecla Delete para excluir, né, se quiser participar aí dessa parte da aula. É até bom até que você vai já descobrir já como é que deleta, como é que adiciona, né, para ficar mais fácil. Beleza, a navegação básica é essa, né? Com o scroll do mouse eu posso rotacionar minha cena. Com apertando o botão direito do mouse eu seleciono o objeto que eu quero. O botão esquerdo eu altero, né, o ponto onde vai ser adicionado outro objeto, né, da cena. E agora se eu apertar a tecla número 5, o que ela faz? Ela vai alterar entre um modo perspectiva e um modo ortográfico. Qual a diferença dos dois, né? O modo perspectiva, né, que é o modo que eu estou agora, o que acontece? Eu tenho aquela visão, né, mais puxada para o realismo, né? Que tem aquela perspectiva e tal, a dimensão. Beleza. Se eu apertar o número 5, ele vai mudar para a visão ortográfica, né, que é essa visão aqui mais quadrada. Qual é o benefício dessa visão? Porque nessa visão você pode fazer os desenhos mais precisos, né? Traços e tal, bem mais precisos, plantas de casa, né, e tal. Na visão perspectiva é a visão, né, que geralmente nós exportamos o nosso trabalho 3D. Ok? Na câmera mesmo ele já tem a visão perspectiva, por isso que está diferente da outra visão. Tá bom? Aí agora, se eu estou aqui, né, eu quero posicionar o meu ponto de rotação no meu objeto. É só apertar a vírgula, né, do teclado numérico. Aí eu já está, né, centralizado aí no meu objeto. Mesma coisa com os outros. Na lâmpada, na câmera. Isso aqui facilita também na hora de você editar esse objeto, né, que vai estar sendo explicado aí na próxima videoaula. Beleza. Agora, se a minha visão estiver assim, né, eu quero só puxar um pouco para o lado, o que eu faço? Com o botão Shift apertado, né, eu venho com o scroll do mouse, eu pressiono também e puxo a tela para onde eu quero, entendeu? Isso daí também te dá um controle bem legal, né? Não precisa de você procurar um objeto para centralizar, para que ele fique perto do ponto onde você quer trabalhar ou visualizar, ok? Então, ó, com o scroll do mouse e o Shift pressionado, né, eu posso alterar aí a minha visão, ok? É um pouquinho chato nessa videoaula inicial, mas infelizmente vocês têm que passar por isso, né, porque senão vai ter outros tutoriais, até mesmo outros tutoriais na internet, né, que as pessoas não explicam, né, na íntegra como é que funciona o negócio, e com isso vocês ficam meio confusos, né, na hora de pegar. Eu tive também essa dificuldade na hora de me aperfeiçoar no Blender, ok?
Então, essa aí foi a primeira videoaula, né, dessa sequência, da sequência básica do Blender 2.62. Né? Na próxima videoaula eu vou estar explicando como que eu edito, né, esse objeto, né, como é que eu faço a edição dele, vou adicionar, como é que altera a forma dele e tal, ok? Mas antes, né, ainda temos um tempinho, vou explicar agora como é que eu faço para rotacionar esse objeto, ou seja, manipular, né, do jeito que ele está. Simples, com a tecla R eu posso rotacionar ele. Eu apertei a tecla R, mexendo com o mouse, eu rotaciono, né, em qualquer ângulo. Ele vai respeitar somente a sua visão. Entendeu? Se eu estou aqui, ele vai rotacionar daqui. Se eu estiver de cima, ele vai rotacionar somente em cima, ok? Então, mas aí se eu quero rotacionar somente nessa dimensão aqui, ó, na dimensão verde, né, que é a dimensão Y, aqui embaixo você tem o nome. Você aperta a tecla R, Y, aí só vai poder rotacionar ele nessa dimensão, ok? A mesma coisa funciona com os outros, R, Z, né, que é a dimensão de cima, R, X, que é a dimensão do lado, ok? E tem outros também, né? No caso, esse aqui é o comando R, né? Só apertar a tecla R você pode rotacionar seu objeto. Com a tecla S, né, que da sigla escala, né, você pode estar alterando a escala do seu objeto, o tamanho, né? Também ela vem da sigla size, né, tamanho. A mesma coisa eu tenho, né, se eu pressionar a tecla S mais a sigla da dimensão, né, que eu posso aumentar só para o lado. Se eu apertar a tecla S e Y, né, S e X eu posso aumentar para frente, né, por lado, no caso aqui para o lado, né, e S e Z só para cima e para baixo, ok? Então isso daqui facilita muito, né, no seu trabalho, quando você não tem que ficar editando aí por outros modos. Então, rotação, né, escala, e agora o movimento. Você pode movimentar a partir daqui ou apertar a tecla G, também ele funciona, né, é um atalho, ok? Mesma coisa, ó, G e Z, que só vai aumentar para cima e para baixo, G e X para o lado e para o outro, e G e Y para frente e para trás, ok? Então esses são os comandos básicos, né? Tem agora o comando de você duplicar nesse objeto. Como é que você faz? Está selecionado, você vai apertar Ctrl D, né? Cliquei aqui novamente em cima dele, e se eu puxar agora, ele vai estar duplicado. Ou se apertar Ctrl D e mover o mouse, né, ele já vai estar duplicado. Se apertar o X, ele só vai se mover para o lado e tal, é a mesma coisa. X, Z, Y, o mesmo padrão, né? Mas eu costumo fazer assim, eu duplico, né, Ctrl D. Agora eu clico com o botão direito, ele vai cancelar, né, o movimento que eu fiz, mas ele já está duplicado. É só arrastar, né, ele vai estar aqui duplicado. Eu costumo fazer assim, entendeu? Aí agora, se eu quiser apagar, só selecionar, né, o que eu quero. Eu quero selecionar isso aqui. Selecionei, delete, vai aparecer essa mensagem. Eu clicando, ele vai deletar. Okay? A mesma coisa aqui. Se eu quiser selecionar mais de um objeto, simples. Eu vou selecionar um com Shift pressionado. Eu vou selecionar o outro. Aí aqui, ó, tá os dois objetos selecionados. Agora eu posso deletar, ou posso também alterar, ó, a rotação, né, o tamanho desses dois objetos, ok? Eu deletei. Agora tem também, né, a opção de você, por exemplo, eu estou com esse objeto aqui selecionado, eu não quero mais selecionar ele. É só você apertar a tecla A, né? Se eu apertar novamente, ela vai selecionar todos os objetos da minha cena. Se eu pressionar de novo, ela vai desselecionar o que tiver selecionado, ok? Igual aqui, ó, selecionei a lâmpada, apertar a tecla A, ela vai desselecionar. A mesma coisa aqui também, né, mais ou menos a mesma coisa, é como se fosse uma ferramenta um pouco avançada de seleção, né? Se você apertar a tecla B, ele vai criar essa cruz, né, na ponta do mouse, e se você arrastar, ele vai estar selecionando tudo que tiver dentro dela,
ok? Mesma coisa, B aqui, mesma coisa, né? E a tecla C, ele cria como se fosse uma esfera em volta do cursor, né? E se você clicar e arrastar, por onde ele passar, ele vai estar selecionando os objetos, ok? Esse tipo de comando não tem muita serventia, né, no modo objeto. Ele tem mais serventia na parte de edição, né, que é a próxima videoaula que você vai estar vendo aí na sequência, ok? Então, bom, nessa videoaula nós aprendemos aí como navegar no Blender para não ficar muito perdido, né, e como manipular, né, os objetos, como duplicar, como adicionar, né, objetos novos. No caso aqui desse objeto, você vem em Add, Mesh, aí aqui tem os objetos, né, que no caso esse objeto aqui, como você pode alterar ele, modelar e tal, ele recebe o nome de Mesh. Okay? Tem outros objetos aqui também, como curva, surface e tal, são objetos que eu vou estar explicando, né, nas outras videoaulas. Okay? Então pessoal, foi isso daí, uma videoaula básica do Blender, né? Na próxima agora, videoaula básica de modelagem, né? Vamos estar modelando aí uma cadeira, né, e uma mesa. Então, até a próxima pessoal, valeu!